Olá, turminha do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 21 e vamos continuar estudando sobre as células. Só para recordar, o que são células? Células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, né? Ou seja, elas constituem o organismo de todos os seres vivos, ok? Os seres vivos, eles podem ser divididos em dois grupos, de acordo com o tipo de célula. Alguns seres vivos têm células mais simples, né? São chamados procarióticos, ou seja, eles possuem células procarióticas, que são células que não têm núcleo organizado, né? O material genético fica solto no citoplasma. Já outros seres vivos têm células eucarióticas, né? Então são chamados seres eucariontes. Esses seres vivos, eles têm células mais complexas, né? Com um grande número de organelas celulares e um material genético dentro do núcleo. Um exemplo de ser vivo procarionte, né? Que tem célula procarionte, são as bactérias, né? Já os seres eucariontes são a maioria dos seres vivos, como por exemplo os animais e as plantas, ok? Isso quer dizer então que as plantas e os animais possuem o mesmo tipo de células, né? Células eucariontes. Então essas células, elas têm muitas semelhanças, né? O que diferencia uma célula animal de uma célula das plantas, né? Ou seja, uma célula vegetal, é que na célula animal eu tenho algumas estruturas que eu não tenho na célula vegetal. E o mesmo acontece com a célula vegetal, né? Tem algumas estruturas que não tem na célula animal, ok? Por exemplo, tanto célula animal quanto vegetal, elas apresentam, né, a membrana plasmática, o núcleo, ribossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria. Porém, a célula animal, ela apresenta umas estruturas chamadas centríolos. Essas estruturas eu não encontro na célula vegetal. A importância dessa organela na célula animal é que ela participa do processo de divisão celular, ou seja, o processo onde a célula animal se divide, dando origem a duas outras células, tá? Já na célula vegetal, eu tenho duas estruturas, ou melhor dizendo, três estruturas que eu não encontro em uma célula animal, que são parede celular, cloroplasto e vacúolos, tá? A parede celular, ela fica externa à membrana plasmática. Então, ela tem a função de proteger e dar sustentação à célula vegetal. O cloroplasto são pequenas bolsas que armazena a clorofila, que é o pigmento de cor verde responsável por absorver a energia luminosa que a planta utiliza para fazer fotossíntese. E os vacúolos são bolsas, né, dentro da célula vegetal que tem a função de armazenar água e sais minerais. Então, isso quer dizer que as demais organelas presentes na célula animal são também encontradas na célula vegetal, com exceção dessas organelas que eu falei. No caso da célula vegetal, parede celular, cloroplasto e vacúolo, e no caso da célula animal, os centríolos, tá? Mas, lembrando, as duas células são células eucariontes. Por quê? Porque as duas têm núcleo organizado, olha aqui para vocês verem, e o material genético fica dentro do núcleo, tá? Então aqui eu tenho, né, um outro esquema das células, né, das organelas, e mostrando para vocês a diferença, né, da célula animal da vegetal, né? Aqui na célula vegetal eu tenho a presença dos cloroplastos, do vacúolo, né, e da parede celular. Enquanto que na célula vegetal eu tenho a presença dos centríolos, que são estruturas presentes somente na célula animal, desculpem. E
só para recordar, né, qual que é a função, né, das organelas. As organelas celulares, elas são os órgãos da célula. Então, são as estruturas presentes no interior, tanto da célula animal quanto da célula vegetal, responsáveis pelas funções que a célula desempenha. Por exemplo, a membrana celular, né, é a estrutura que protege a célula, permitindo a entrada e saída de substância de dentro da célula. É o mesmo que a membrana plasmática, tá? A mitocôndria são estruturas presentes tanto na célula vegetal quanto no animal, responsável pelo processo de produção de energia que a célula utiliza. O núcleo, né, é a estrutura que armazena o material genético, presente tanto na célula vegetal quanto na célula animal. Os ribossomos são organelas responsáveis pela produção de proteína, presente nos dois tipos de célula. E o citoplasma, né, é o material que preenche a célula onde se encontram as organelas celulares, ok? Agora, eu tenho, né, na célula vegetal os cloroplastos, né, responsável por armazenar a clorofila. Eu tenho os vacúolos, que são bolsas que armazenam água e sais minerais. Eu tenho a parede celular, né, que protege da sustentação a célula vegetal, enquanto que na célula animal eu tenho os centríolos, ok? Isso quer dizer que as duas células, apesar de serem classificadas do mesmo tipo, né, serem células eucariontes, elas apresentam algumas organelas diferentes uma das outras, mas a função da célula, seja ela vegetal ou animal, é a mesma, é dar sustentação à planta ou aos animais, né? Porque ela é a unidade estrutural, tanto das plantas quanto dos animais, e também é a unidade funcional, né? De plantas e animais, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, é só perguntar lá no grupo do WhatsApp no horário de atendimento. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.